Fala pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou Sal Souto, sou artista, orientador da Fundas. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de teoria musical e na aula de hoje você vai aprender quais são as 7 notas musicais, as 7 notas cifradas, ou seja, como cifrar essas notas, o que é tom, o que é semitom e quais são os acidentes musicais. Então, fica comigo até o final da aula que você vai aprender tudo isso hoje. Se você curte teoria musical, gosta desse assunto, gosta de aprender mais sobre, deixa aquele like nesse vídeo, deixa aquele joinha, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é bacana e automaticamente o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas vão ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre teoria musical. Se você não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você estar sempre recebendo as notificações quando uma nova aula estiver disponível. E toda semana tem aula nova. Além das aulas de teoria musical, eu também gravo aulas de violão iniciante e violão intermediário. Na aula número 3 de violão iniciante, lá no início, eu falei sobre as 7 notas musicais. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Quais são elas? Provavelmente você já conhece. As 7 notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó novamente. Mas aí você vai me falar, pô, mas aí tem 8 notas, né? Não tem só 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente, tem 8 notas. As 7 notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Dó é o que a gente chama de oitava. Por que esse outro Dó é uma oitava? Muito simples, porque ele é a oitava nota a partir do primeiro Dó. A oitava nota a partir do primeiro Dó é o segundo Dó. E isso é o que a gente chama de oitava. Essas 7 notas são chamadas de notas naturais. Porque além delas existem também os acidentes musicais, que são as notas sustenidas e bemóis, que eu vou falar logo adiante. Por enquanto a gente vai começar estudando as naturais, tá? Então essas são as 7 notas musicais naturais. Essas notas, elas podem ser representadas por letras, e isso é o que a gente chama de cifra. Então, na cifra, a gente vai representar o Dó como um C, Ré é o D, Mi é o E, Fá é o F, Sol é o G, Lá é o A, Si é o B e o Dó o C novamente. Essas letras vão representar as notas. Elas podem representar tanto as notas musicais quanto os acordes musicais. É bacana que você memorize isso porque é fundamental, não só para o estudo musical, mas também para você se comunicar melhor através da música, para você conseguir escrever uma música, conseguir ler uma música. É fundamental que você entenda esses conceitos de teoria musical. Uma forma de você memorizar as notas é você falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você pode repetir isso várias vezes. Depois que ficar fácil, que ficar simples, repetir Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, você pode repetir da maneira contrária. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Você vai repetir várias vezes para que assim você consiga memorizar a sequência das notas. E a maneira que eu fiz para memorizar as cifras foi relacionar a letra com o nome. Eu comecei com Fá. Fá foi a primeira cifra que eu consegui memorizar. Provavelmente porque o Fá começa com F, né? Então isso provavelmente influenciou.
Mas uma outra maneira também de você memorizar é você escrever essas cifras, essas letras em ordem alfabética. Eu gosto de sempre utilizar esse exercício para memorizar. Então, escrevendo em ordem alfabética vai ficar assim: A, B, C, D, E, F e G. E cada uma dessas letras representa uma nota. Então, o A é o Lá, o B é o Si, C é o Dó, D é o Ré, o E é o Mi, F é o Fá e o G é o Sol. Então, você pode também memorizar dessa forma. Assim fica mais fácil para você memorizar a cifra dos acordes, os acordes cifrados. Então você já sabe quais são as 7 notas musicais e como cifrar essas notas musicais. O que você precisa ter consciência agora é que existe uma distância entre cada uma dessas notas. E na música, a gente mede essa distância através do tom e do semitom. Tom e semitom. O semitom a gente também pode chamar de meio tom. Um tom, por exemplo, no violão, seria você tocar da terceira casa para a quinta casa. Quando a gente toca da terceira para a quinta, essa é uma distância de um tom. Agora, um semitom, da terceira para a quarta, a casa ali do lado. O semitom ou meio tom é a menor distância que a gente tem, que a gente toca num instrumento, pelo menos na nossa música ocidental. Eu vou tocar no violão para exemplificar e ficar mais claro para você essa distância de tom e de semitom. Então, se eu toco da casa 3 para a casa 4, eu tenho aqui a distância de meio tom. Meio tom ou semitom. Se eu toco da casa 3 para a casa 5, tenho a distância de um tom. Tom, semitom ou meio tom. Ou seja, o meio tom é a metade de um tom. O semitom é a metade de um tom. Voltando aqui para as notas, a distância entre cada uma delas será a seguinte. O que for tom, eu vou colocar um T. E o que for semitom, eu vou colocar um ST. Então, do Dó para o Ré, nós temos um tom. Do Ré para o Mi, um tom. Do Mi para o Fá, um semitom. Do Fá para o Sol, um tom. Do Sol para o Lá, um tom. Do Lá para o Si, um tom. E do Si para o Dó, um semitom. Uma maneira de você memorizar quais são os tons e os semitons é você memorizar quais são os semitons. Todas as notas que terminam com I, Mi e Si, tá vendo? Elas vão ser os semitons. Então, por exemplo, do Mi para o Fá é onde está um semitom e do Si para o Dó é onde está o outro semitom. Com exceção dessas duas, todas as outras notas vão ter intervalo de tom. Agora, os acidentes musicais ou alterações, a gente pode chamar de acidente ou de alteração. Os mais importantes nesse momento são sustenido e bemol. O sustenido ele eleva a nota meio tom. Eleva meio tom. Ou um semitom. E o bemol ele abaixa meio tom. Ele abaixa meio tom ou um semitom. Eu vou tocar no violão
e exemplificar para você de forma prática, para que você entenda qual que é a diferença de um Dó e um Dó sustenido, ou de um Ré e um Ré sustenido, ou de um Ré e um Ré bemol. O que acontece é o seguinte: se você toca a nota na casa 3 e depois utiliza o sustenido, ele vai elevar a nota meio tom. Então, automaticamente, a nota que estava na casa 3 vai para a casa 4. A mesma coisa com bemol. Ela faz o processo contrário. Se a nota estava na casa 3 e depois se torna bemol, ela vai para a casa 2. Ela volta, abaixa, meio tom. Eu vou tocar no violão, que assim fica mais fácil para você entender de forma clara como isso funciona. Então, na quinta casa e quinta corda do violão, nós temos a nota Ré. Tá? Então aqui é uma nota Ré. O que o sustenido faz? A função do sustenido é elevar essa nota meio tom. Então, se o Ré natural está na quinta casa, o Ré sustenido vai estar meio tom acima, na sexta casa. Então, o sustenido elevou essa nota meio tom, que estava na quinta casa, vai para a sexta. Agora, o bemol, ele faz exatamente o contrário. Se a nota estava na quinta casa e o bemol abaixa meio tom, então essa nota que estava na quinta casa vai para a quarta casa. Ou seja, o bemol eleva meio tom, o sustenido eleva meio tom e o bemol abaixa meio tom. O sustenido, ele é representado por um jogo da velha, ou uma hashtag. Esse jogo da velha, ele sempre vai ficar do lado direito do acorde na cifra. Por exemplo, um Dó sustenido e o bemol é representado por um B minúsculo, que também fica do lado direito do acorde. Por exemplo, Dó bemol são escritos dessa maneira na cifra. Então é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Esse conhecimento é fundamental para quem pretende ser músico profissional ou também para quem toca por hobby, mas quer entender um pouquinho mais de teoria musical, quer se comunicar melhor com outro músico, quer saber como ele faz para escrever música, como ele faz para ler música, ou simplesmente para você conseguir estudar a teoria musical mais a fundo. Esses conceitos vão te ajudar muito a entender como a música funciona. Então, creio que é fundamental você saber isso tudo. Eu deixei aí na descrição do vídeo um PDF em formato de texto com tudo isso explicado para que não reste nenhuma dúvida da aula de hoje. Mas se mesmo assim você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, por favor. Pode perguntar que eu estou sempre aí respondendo as perguntas pessoal. Se você tem alguma sugestão de algum tema, alguma aula, algum assunto, alguma música, também pode deixar aí nos comentários. Já aproveito para pedir para você, deixa aquele like, porque esse like é muito importante. Esse like, ele é um sinal para o YouTube que esse vídeo é relevante e automaticamente faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e, consequentemente, mais pessoas tenham a oportunidade de aprender um pouquinho mais de teoria musical. Se você não for inscrito no canal, peço que você se inscreva e ative o sininho, porque toda semana tem aula nova, tá? Além das aulas de teoria, eu também gravo aulas de violão iniciante e aulas de violão intermediário. Então tenho certeza que algum desses assuntos vai ser muito valioso aí para você que está aprendendo tanto teoria musical quanto violão ou música em geral. Muito obrigado por assistir essa aula e semana que vem tem outra aula, então espero você na semana que vem. Forte abraço e tchau, tchau!